daqui Marco Souza, do projeto Verdades do Corpo, Psicoterapia Somática ao serviço da humanidade. E hoje quero trazer aqui um tema que eu considero como sendo a chave da cura profunda emocional. É um tema que talvez requer ainda um esclarecimento, uma abordagem. Talvez também este podcast sirva também para perceber a importância deste lugar de cura profunda, do lugar do vazio emocional. E hoje o meu objetivo é desmistificar e dar aqui uma espécie de um roteiro, de um mapa roteiro, que ajuda a aprofundar um pouco mais este tema de uma forma segura. Porque quando falamos no vazio emocional, por norma, nós associamos a algo negativo, não é? Quando as pessoas falam que sentem um vazio emocional, ou um vazio interior, ou um vazio existencial, por norma há uma carga pejorativa em torno desta ideia, deste conceito, desta imagem de vazio, quando na realidade é completamente o contrário. Isto é, o vazio emocional, ou o vazio interior, ou o vazio existencial, é o lugar onde acontece a cura profunda emocional. E ouço muita gente, por vezes, em consultas, por vezes, a dizerem que sentem uma sensação de vazio interior, e isto é muito habitual, e eu acredito que muita gente que está a assistir também a este podcast, a este vídeo, também possa, se calhar, identificar-se com essa tal sensação de vazio, não é? E que é algo que angustia, é algo que traz vazio e que pode ser algo negativo, mas muito pelo contrário, o objetivo deste vídeo é perceber que há um lugar onde esse vazio pode ser explorado. Neste caso, por exemplo, pode ser através deste trabalho de psicoterapia somática, onde este tema certamente terá que vir ao de cima, não é? Dependendo do objetivo da pessoa, mas que o vazio é um lugar de cura profundo. E isto é importante explicar e é importante, se calhar, elucidar este misunderstanding relativamente ao vazio emocional. E para isto, talvez a melhor analogia que eu possa encontrar e a melhor fonte de informação que eu possa encontrar para explicar filosoficamente e fisiologicamente o que pode acontecer quando perante o vazio, talvez a melhor forma de explicar é usar um pouco também certos conhecimentos já ancestrais que já existem já há mais de 5.000 anos. Podemos falar, por exemplo, de Tao Te Ching, o livro da Via do Poder, da filosofia taoísta chinesa, onde já nesse livro, um livro pequeno, já falava que no universo tudo é gerido pelo Tao. O Tao para eles consideravam como sendo o grande vazio, ou para eles a grande mãe, o grande útero, digamos, o lugar onde tudo acontece. Ou seja, a partir do momento em que nós nos entregamos ao grande vazio existencial, é aí que realmente a realidade acontece e onde é que acontece todas as modificações e onde surge todo tipo de magia de manifestação na nossa realidade. E sem entrar um pouco nestes conceitos de manifestação positiva, o objetivo é passar informação para facilitar e para compreender como é que nós podemos aceder a essa sensação de vazio. E isto é falado através da filosofia taoísta, mas não só, até se podemos fazer agora uma espécie de um paralelismo agora à ciência moderna atual, sobretudo através dos novos estudos da física quântica, que embora eu não domine nada a área, mas sei que há um senso comum que nos diz que realmente há ali um conhecimento, uma sabedoria que pode ser aplicada também à parte psicológica e à parte emocional. Então, existe a questão dos buracos negros, existe a questão da matéria negra. Ok, nós podemos divagar agora em termos filosóficos e científicos relativamente a este tema, mas eu quero usar este tempo para realmente nós tornarmos isto o mais prático possível. E em termos psicológicos, como é que funciona o vazio? Vamos supor, o vazio surge sempre quando nos é feita uma questão na qual nós não temos nenhuma resposta. Por exemplo, vou dar um exemplo. Vamos imaginar que é alguém que está a procurar a consulta porque tem um problema alimentar, ou seja, tem a compulsão alimentar, em que
sente que está demasiado dependente da comida, dos doces, salgados, e que não consegue dizer não a esse impulso. E aqui nós podemos perguntar, ok, o que é que acontece se a partir do momento em que começo a dizer não? O que é que acontece quando eu digo não? E por norma a resposta é sempre esta, e é sempre coerente. Por norma a resposta é porque eu sinto um enorme vazio e eu não quero sentir esse vazio. E este aqui é um exemplo, e podemos passar por outros exemplos. Imaginamos que é numa parte amorosa em que a pessoa, de certa forma, sente que está numa relação que é uma relação tóxica e que sente que, e pensa e sabe que essa relação é uma relação na qual ela tem que terminar, só que não consegue, e naquele momento está no limite, e faça a pergunta, porquê é que não dá esse salto? Porquê é que não termina a relação? E a resposta vai muitas vezes porque a partir daí eu vou passar a sentir um sentimento de vazio. E podemos encontrar em muitas situações, por exemplo, alguém que tem transtorno obsessivo compulsivo, quando nos é feita a pergunta o que é que acontece se realmente eu deixar de organizar e de fazer esta rotina, o que é que eu sinto? A resposta acaba por ser sempre sinto uma ansiedade muito grande, e por trás dessa ansiedade é um enorme vazio. E se repararem, sempre que nós começamos a olhar para os nossos problemas e procurar fazer de uma forma diferente, ou travar esses problemas, há sempre aqui depois um lado que é um contacto com esse enorme vazio. Ou seja, o vazio é aquilo que nos informa sobre o desconhecido, sobre um lugar onde nós vamos interiormente e no qual o nosso corpo, a nossa mente, a nossa fisiologia sente com uma intensidade incrível. E isso é completamente natural, porque o vazio também, dentro do vazio, além de existir certas memórias traumáticas que nós podemos guardar no nosso subconsciente, então guardar no nosso corpo, que nós nem sabemos de onde vêm, e muitas delas até podem vir do nosso período intrauterino e outras até transgeracionais, é óbvio que quando nós vamos para o lugar de entrar neste lugar de vazio, quer seja com a alimentação, quer seja com os relacionamentos, quer seja mesmo com o emprego, com um trabalho que eu tenho e que já não faz sentido e que eu quero experimentar algo novo, um investimento diferente, fazer um projeto novo, e eu fazer essa mudança também sinto um enorme vazio. Sempre que vamos para esse lugar, é sempre ativada uma intensidade emocional muito grande e com ela às vezes também acompanhado memórias emocionais traumáticas, na qual a maioria delas nós nem sequer temos qualquer noção, qualquer consciência. Então imaginamos, a partir do momento em que entramos nesse vazio, nós vamos entrar num lugar de total entrega. É um lugar onde as nossas defesas, de uma forma de segura, são diluídas, e nós entramos numa espécie de um lugar onde o interior se torna o nosso próprio universo, onde nós temos o medo de sermos levados à loucura, onde há um medo de perder o controle. E esta libertação destas defesas, deste controle, destes medos, é que nos permite ainda cada vez mais a mergulhar nesse lugar de muita profundidade, um lugar das múltiplas possibilidades. É um lugar mágico de transformação, o lugar do vazio, mas para isso nós precisamos primeiro preparar o nosso corpo, a nossa mente, a nossa psique, a estabelecer este ato de entrega. E isso só pode ser feito com algumas condições. Não pode ser feito simplesmente porque eu quero sentir esse vazio. Não. Porque sentir o vazio é entrar num lugar desconhecido e por vezes pode ser um lugar de contacto com memórias traumáticas corporais. Para isso é preciso condições para entrar nesse vazio. E por mim, por aquilo que eu vejo, a minha experiência e por tudo que eu tenho visto e por todos os resultados que eu tenho visto do trabalho que tenho assistido aqui em psicoterapia, eu considero que existem 4 condições importantes. Primeiro, é preciso estabelecer uma conexão muito grande entre pessoas, ou seja, a pessoa que quer explorar esse vazio necessita saber que do outro lado há uma conexão, em que há uma presença, e esta conexão implica também um não julgamento, ou seja, eu estou aqui para te acompanhar, não para te julgar, e numa sensação de segurança também, onde o corpo dela pode se relaxar a encontrar nesse vazio. Outra condição que é importante é que a pessoa que está a explorar esse vazio terá que ter o mínimo de condições de sensação de presença em si, ou seja, ela terá que estar o mínimo enraizado possível, talvez com os olhos abertos, por vezes com os olhos fechados, onde ela está
de uma forma intencional, presente, para observar aquilo que vem até dentro dela, no momento em que está a explorar o vazio. E finalmente, saber que ao explorar esse vazio, há aqui um propósito muito profundo de cura, de autoconhecimento e de transcendência. Isto é, não há nenhuma pessoa que atravesse este vazio a não ser que tenha que ter um propósito por trás disso. Um para quê? Para que é importante para mim atravessar esse vazio? E isto pode ser visto como uma espécie como um desafio pessoal, como um desafio espiritual, como um desafio de ok, vou atravessar este lugar desconhecido, sabendo que tenho aqui alguém que me está a segurar e que está comigo também. Sabendo que está aqui alguém connosco a segurar, a apoiar, também da igual forma curioso em explorar também esse lugar misterioso, de infinitas possibilidades e muito intenso, emocionalmente intenso. Porque se fosse fácil, toda a gente faria, é lógico, não é? Mas felizmente acho que esta informação serve mesmo para ajudar, para perceber que existem formas, técnicas, ferramentas para explorar esses lugares. Neste caso, no meu caso pessoal, eu uso a ferramenta da experiência somática, Somatic Experience, que é uma ferramenta de cura de trauma desenvolvida por Peter Levine. Eu uso com bastante frequência esta ferramenta para explorar isto em termos fisiológicos, em termos de toda a dinâmica que pode acontecer nesse lugar de vazio. Porque aí, quando entramos nesse vazio, o nosso ego ativa todas as defesas. E é preciso compreender que todas essas defesas, a evitação, a fuga, todo tipo de defesas que surgem durante esse tipo de processo de desenvolvimento de interior, ou seja, esse processo de aprofundamento, foram necessários, porque o vazio é um lugar de extrema vulnerabilidade. É um lugar onde, nessa vulnerabilidade, acontece a nossa cura. Ou seja, o lugar dessa vulnerabilidade, desse vazio, onde é que realmente é o lugar mais potente e mais poderoso que nós podemos aceder. E quando essa viagem é feita de uma forma bastante equilibrada, bastante confiante e bastante segura, o que eu vejo, o que acontece, não é? Quando as pessoas saem através desse vazio, não atravessam essa dor, conseguem de certa forma aceder a novos insights, a novas visões. Talvez podem surgir as memórias de lugares passados, ficaram lá gravados, de frases que gostariam de ter feito, ou seja, quando baixo o ruído da mente, é muito mais fácil escutar o que é que realmente está ali a dominar o nosso inconsciente. Por vezes pode ser uma falta de amor, por vezes pode ser uma necessidade de expressar amor, por vezes pode ser uma necessidade de expressar dignidade, por vezes pode ser uma necessidade de busca de reconhecimento em algo, mas no momento em que cai o vazio, digamos, as respostas surgem naturalmente, sem qualquer esforço intelectual, mental, simplesmente elas de uma forma natural surgem sem qualquer esforço. Por isso que é muito importante entrar neste lugar de vazio, é um lugar de extrema cura, de extrema presença e também de extrema conexão. E é também no lugar de vazio onde nós talvez também entramos em conexão com a chamada quinta dimensão da consciência. Esta dimensão que eu já falei no vídeo anterior, que é uma dimensão em que nós entramos em contacto com algo maior. Pode ser algo, o nosso self, pode ser o Deus do nosso Deus interior, pode ser a grande mãe, pode ser o grande vazio, mas é uma sensação de presença e de conexão pura com tudo e com todos. E esse lugar só se pode entrar a partir do momento em que nós exploramos esses lugares de vazio, que são lugares que podem ser explorados de uma forma gradual. Por exemplo, numa primeira consulta, eu nunca aconselharia fazer a exploração de um sintoma indo novamente àquele lugar do desconhecido, do vazio, como por exemplo voltar atrás em relação, por exemplo, a um problema alimentar, em que a pessoa tem essa dificuldade de travar esse impulso e diz não e sente esse vazio, ou noutras situações que eu dou exemplo. Primeiro é preciso preparar, digamos, a nossa mente consciente, o nosso racional, para entrar nesses lugares. Nós primeiro precisamos dessa primeira informação, antes de entrar nesse lugar de extrema vulnerabilidade, extrema intensidade, mas ao mesmo tempo de extrema cura. Isto é um trabalho que só pode ser feito, talvez não numa sessão, talvez não na segunda, mas talvez numa terceira já se pode começar a indagar e poder conseguir fazer esse processo de uma forma bastante bem acompanhada e com pés e cabeça e com bastante propósito. Mas uma coisa grande, quando falamos no vazio, nós estamos a falar da chave da cura verdadeira, íntima e profunda, não só emocional, mas também traumática. É esse lugar onde nós entramos e podemos encontrar aquilo que já existe dentro de nós, que estava lá ocultado, e através de vazio, nesse silêncio,
a verdade é restabelecida. Espero que tenham gostado deste tema. É um tema muito interessante, é um tema que eu já tenho um fascínio já muito grande. Eu próprio já sou um pouco, digamos, habituado a explorar este tema porque faz parte da minha essência, querer conhecer o desconhecido. Não é? Daí também não estaria nesta área da psicoterapia somática, nem do inconsciente profundo, porque realmente é uma área que me fascina imenso e tenho o gosto e o prazer enorme de ajudar também as pessoas que estão comigo a aprofundar com a mesma intensidade e com o mesmo gosto e paixão a resposta e a explorar este lugar de imenso potencial e imensa cura. Por isso, obrigado por este momento, partilhem e até breve.